que eu trago para vocês hoje aqui é a palestra de Master em Edificações, o método OPP. E eu vou começar com duas perguntas. Tá? Como que você identifica o que tem que ser feito para que a obra aconteça? E como você sabe que tomou a decisão certa quando você está à frente do comando de uma obra? Você pode imaginar que a resposta seja planejamento. Não é. Para executar o planejamento, você precisa das respostas dessas perguntas. Elas vêm antes. E o que eu trouxe hoje para você aqui é um método em 3 passos que vai resolver de vez esses e outros desafios do gestor de obras. Não precisa ter muitos anos de experiência para aplicar esse método e colher os resultados. Esse é um engano que costuma pegar os profissionais de eu preciso ter muito tempo de experiência, eu preciso ter muito tempo de formado, eu já preciso ter feito muitas obras para conseguir ter segurança de atuar na gestão de obras. E eu vou mostrar aqui que você precisa de um método, de uma forma de trabalho. Sim, você precisa de formação, você precisa de conhecimento, você precisa de embasamento, mas aqui a gente está falando com profissionais da área. Então, você já é engenheiro, arquiteto, técnico, já atua, já tem uma base, e é isso que você precisa, dos fundamentos que você já tem. O restante é um método estruturado, que é o que eu estou trazendo para você aqui hoje. Esse método, ele foi estruturado ao longo de 20 anos de atuação em canteiros de obra de grande porte, em diferentes cargos e em vários estados do país. Não é algo tirado só de bibliografia, mas sim, é fundamentado nos conceitos, testado e aprimorado e procedimentado em campo, na execução. Também não estou falando aqui de nenhuma pílula mágica, nem de receita de bolo, para você seguir passo a passo e aplicando um método, né? Você vai seguir um método de trabalho, é uma orientação, é uma diretriz. Não é tipo, preenche aqui, risca ali, mistura com isso, faz aquilo. Não é uma instrução de serviço, é um método de trabalho. E através da aplicação desse método, você vai ser capaz de conduzir qualquer tipo e porte de obra, independente da sua experiência e do tempo de formado. Eu sei, pode parecer um pouquinho estranho isso, eu dizer que você vai ser capaz de gerir qualquer tipo de obra de qualquer porte, mesmo não tendo experiência. Mas você vai ver que isso é plenamente possível. Mas primeiro, quem que sou eu para estar aqui falando disso para você? Meu nome é Daniel Funchal, eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em gestão de construção, incorporação imobiliária, gestão de projeto e gestão empresarial. E ao longo dos últimos 20 anos, eu acumulei mais de 400 mil metros quadrados na execução e gerenciamento de obras de grande e de médio porte, incluindo aí edificações, hotéis, shopping center, mercado, indústrias. E eu atuei desde estagiário e engenheiro residente até gerente nacional de obras, diretor de corporação e diretor-geral de secretaria de obras. E nessa jornada, eu tive a curiosidade e a preocupação e entender mais do que apenas eu estava fazendo, mas como aquilo se relacionava com o todo, como funcionavam com as outras engrenagens do sistema, como as atividades impactavam umas nas outras. E essa forma de enxergar me possibilitou a progressão de carreira, a cargos de gestão e de maior abrangência. E é essa postura que eu trago aqui para você nesse processo de formação do Master em Edificações. Mas o que é o Master em Edificações? É uma formação criada por mim, tá, que habilita os profissionais a atuarem na gestão de obras de forma integrada entre todas as disciplinas do processo de desenvolvimento do empreendimento. É compreender todo o ciclo do empreendimento, como as etapas se relacionam e qual o papel de cada uma delas nesse ciclo. O profissional Master em Edificações, ele atua na gestão total de obra, promove a integração do orçamento, planejamento e gerenciamento, com todas as outras etapas do processo de desenvolvimento do empreendimento, como viabilidade econômica e financeira, contratações e aquisições, gestão de pessoas, projeto, pós-entrega. É, por exemplo, tratar um orçamento de obra não apenas como uma planilha de preço com valor final,
mas sim uma obrigação junto ao estudo de viabilidade e ao resultado do empreendimento, como uma ferramenta de gestão de obra, através da compatibilização da produtividade com o planejamento, das estratégias de negociação e compras, da aferição da eficiência dos processos de produção e até da gestão da obra. Ou seja, cada atividade ela é intimamente ligada a muitas outras, e todas elas precisam ser conduzidas de forma ordenada e com sinergia. E isso acaba gerando uma pressão muito grande no gestor, porque acha que para saber isso, ele precisa dominar todos os detalhes de todas as etapas dos processos. Aquela pergunta que eu fiz lá no começo, como que eu vou saber que eu tomei a decisão certa? Ela me foi feita por um aluno em sala de aula. E é uma preocupação válida. Por quê? Na atuação profissional, a gente não está mais falando de resposta certa. Você dificilmente vai ter alguém que vai te entregar um gabarito, uma folha de resposta e dizer qual foi a nota que você tirou. Por isso, você precisa de um método que te garanta seguir os passos necessários para você desenvolver o seu trabalho de forma segura e gerar e alcançar os resultados que você deseja e que você precisa. Então, assim, eu criei esse método, o método OPP, que é Objetivos, Processos e Pessoas. Esses 3 passos devem ser seguidos nessa ordem, para conduzir qualquer tipo de atividade na gestão de obras. E, ao final, vocês vão perceber que esse método ele não serve não só para a gestão de obras, ele é bem mais amplo, você pode aproveitar esses conceitos para estruturar o desenvolvimento de diversos tipos de atividades. Mas, então, vamos lá. O que seria cada um desses passos do método OPP? Objetivo, processos e pessoas. O primeiro passo é objetivos. Dentro de objetivos, você vai definir de maneira clara e completa o que tem que ser feito. Essa é a primeira obrigação, é a sua primeira missão, é a primeira tarefa, por isso ele é o primeiro passo, e eles devem ser seguidos nessa ordem, dessa maneira. A definição de o que tem que ser feito. Os objetivos gerais e os específicos das atividades. E essas informações, elas estão nos projetos, nos memoriais, nos termos de ajustamento de conduta, nas obrigações comerciais, medidas mitigadoras, compensatórias, metas corporativas, obrigações contratuais, editais de licitação, norma técnica, tudo que define os parâmetros do que você vai executar. Pode surgir uma intenção de dizer que objetivos, então, é escopo. O objetivo está numa esfera um pouco mais ampla do que o escopo. O escopo já é uma parte, vamos dizer assim, mais executiva do objetivo. Porque eu vou ter aqui dentro do objetivo questões como desempenho, segurança, algumas obrigações, alguns marcos, que são um pouquinho mais amplo do que só uma definição de escopo. Então, o primeiro ponto aqui é definir o que tem que ser feito. E é importante definir de maneira completa e clara. Passado esse primeiro passo, ou seja, só então, definido isso e concluído, eu posso ir para o segundo passo, que é processos. Nesse passo, você vai definir como que vai ser realizada a atividade. Através de procedimentos de execução, de fiscalização, recebimento, formas de comunicação e de registro, aquisições e contratações, monitoramento e controle e indicadores. Isso tudo visando atingir os objetivos definidos na etapa anterior. Então, primeiro eu preciso definir o que tem que ser feito. Depois, eu determino como isso vai ser alcançado. Quais elementos, quais processos, quais ferramentas, o que vai ser utilizado e como isso vai ser feito para que os objetivos sejam alcançados. E o terceiro passo é pessoas. Aqui a gente vai definir quem vai executar a atividade, através da identificação dos perfis e competências, a formação e a gestão das equipes, a definição clara das atribuições, autonomias, a diversidade dessa equipe, como que ela vai ser motivada e os aspectos de liderança. Esses 3 passos, definição do o que tem que ser feito, como essa atividade vai ser realizada para que os objetivos sejam alcançados e quem vai executar isso, a definição das responsabilidades,
quais são as atribuições, as competências, as qualificações, as responsabilidades da equipe, do time ou da pessoa que vai ter a atribuição de executar o que foi definido no como. Com esses 3 passos, eu tenho a atividade plenamente completa. Eu consigo fazer o processo como um todo. O que tem que ser feito, como vai ser feito e quem vai ser realizado. Então, esse método, ele deve ser aplicado em todas as atividades da obra. Todas as atividades da obra, você segue esses 3 passos. A ordem obrigatoriamente é essa: objetivos, processos e pessoas. Só passa para a etapa seguinte quando a etapa anterior estiver plenamente resolvida. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente caracterizar, para a gente ilustrar e entender como é que funciona a aplicação desse método. Eu separei aqui a atividade de alvenaria, que é presente em grande maioria das edificações, e é fácil da gente visualizar. Então, por exemplo, a atividade de alvenaria, dentro do primeiro passo de objetivos, aonde eu vou buscar essas informações que caracterizam os objetivos? Nos projetos, nos memoriais, nas modificações de cliente. Muitos apartamentos, muitas unidades têm unidades modificadas, o cliente tem a possibilidade de alterar desde especificação até layout. Então, essas informações, como requisitos de conforto, desempenho, segurança, atendimento à arquitetura, aprovações, obrigações comerciais, todas essas informações, elas devem ser levantadas, identificadas, organizadas, para daí, então, eu passar para o segundo passo. Eu só posso partir para me preocupar em como aquilo vai ser executado, como eu vou executar a alvenaria, depois que eu tiver todas as informações do que tem que ser feito. Tá? Então, definido o que tem que ser feito, eu tenho um projeto de arquitetura, muitas vezes a alvenaria é modular, eu tenho um projeto de alvenaria modulado, ou então uma alvenaria estrutural, eu tenho toda a identificação de resistência dos blocos, da característica da massa, todas as informações de nível, todos os detalhes, todas as obrigações contratuais, se eu tenho alguma entrega parcial, todas as informações que você precisa antes de definir como vai ser executado, você levanta nesse primeiro passo de objetivos. Esse primeiro passo resolvido, aí sim, a gente passa para a segunda etapa, para o segundo passo, que é a definição dos processos. O processo é como vai ser executado ou como aqueles objetivos vão ser alcançados. O como não é só como a alvenaria vai ser feita, é como os objetivos vão ser alcançados. Parte do objetivo é fazer a alvenaria, mas não é fazer de qualquer jeito. Eu tenho ali, dentro dos meus objetivos, requisitos e critérios e obrigações de, por exemplo, atendimento à norma de desempenho. Como que durante a execução eu vou garantir que esses requisitos vão ser atendidos? Então, dentro do processos, eu tenho, por exemplo, procedimento de execução de serviço, ficha de verificação, planilha de medição, registros para as-built. Tudo isso eu vou definir dentro do como, dentro do segundo passo, que é processos. Eu preciso definir de maneira clara como que vai ser executado, como que vai ser registrado, como que isso vai ser acompanhado, monitorado, controlado, quais são os indicadores, quais são as ferramentas que você vai utilizar, e aí entram softwares, entram todas as possibilidades que você tem de fazer a gestão e a condução disso, através de foto, através de relatório, através de um acompanhamento, através de reuniões, como esses objetivos vão ser alcançados, quais as ferramentas, quais os processos, quais os instrumentos vão ser utilizados. Isso precisa ser definido. Passado isso, ou seja, definido completamente como os seus objetivos vão ser alcançados, aí sim eu venho para o terceiro passo, que é pessoas. Você só consegue que as coisas sejam executadas se você tiver pessoas responsáveis pela execução, pelo comando. Então, aqui dentro desse terceiro passo, aí sim eu vou definir a equipe de execução. Quais são as características, competências, habilidades, experiência, know-how, disponibilidade para as pessoas que vão executar, propriamente dito, cada um daqueles comos que foram levantados na segunda etapa. Então, quem vai executar, quem tem a responsabilidade de comando, quem tem a responsabilidade de fiscalização, esse passo tem a obrigação de você identificar quais são as pessoas responsáveis por cada um daqueles comos que foram definidos no passo 2.
Então, aqui eu vou ter a montagem da tua equipe, com as atribuições, as responsabilidades, a hierarquia, as competências que cada um precisa ter para desenvolver esse trabalho e conseguir garantir que aquilo que foi definido no segundo passo seja realmente implementado. Aí eu tenho toda a atividade definida. Basta implementar e acompanhar na forma que foi definida no como. Isso você consegue notar que é tratado como um projeto. Um projeto ele tem um escopo bem definido, ele envolve recursos, pessoas, ele tem um começo, ele tem um fim, e faz parte do conceito de projeto que a maneira dele ser monitorado e controlado tem também que ser a atividade do seu desenvolvimento. Então, sempre no segundo passo, na parte de processos, devem ser incluídos ferramentas, instrumentos, maneiras, procedimentos de como aquilo vai ser monitorado e controlado, como você vai fazer o acompanhamento e intervenções de melhoria, de retificação, de ajuste, para manter o quê? O primeiro passo, o atendimento aos objetivos. O objetivo não deve nunca ser perdido o foco dele. O atendimento aos objetivos é a sua meta. O como você vai realizar define como isso vai ser executado e dentro do como precisam estar os elementos de monitoramento, controle, né, e acompanhamento e as ações corretivas e as tratativas necessárias. E dentro do terceiro passo, quais são, né, quem são as pessoas responsáveis por fazer isso acontecer, definindo de maneira clara atribuição, responsabilidade de cada uma delas. Outro ponto importante também dentro do como são os canais e as formas de comunicação. Quem tem um pouquinho aí tramita com gerenciamento de projeto vai conseguir perceber aquelas dimensões, aquelas áreas do conhecimento aqui dentro, né? Então, isso tem um pouquinho de muitas disciplinas, tem um pouquinho de muitos conceitos aqui dentro, mas de uma maneira bem simplificada e otimizada para a prática. Como eu falei, isso veio, né, de um conjunto de conceitos e de fundamentos, mas que isso foi sendo trabalhado ao longo dos anos para que seja uma ferramenta prática. Então, a forma de comunicação também é importante você definir quem conversa com quem, como os documentos se registram, como eles são arquivados, como eles são utilizados, como eles são substituídos, tá? Isso tudo está dentro do como. Mas agora você pode falar assim, mas essa atividade é fácil, né? Alvenaria é uma atividade simples, é mais antigo que andar para frente, é uma coisa simples, não tem por que gastar tanto tempo com isso, não precisa disso tudo, e se acontecer de uma atividade que eu não sei, não conheço, eu não tenho as informações do objetivo para começar, não é tão simples, todas as atividades necessitam ter esse mesmo olhar e esse mesmo cuidado. Tá? Daqui a pouco eu vou comentar alguns tipos de problemas que costumam dar quando esses passos não são observados ou não são tratados por completo. Mas se você não tiver alguma das informações, ou você não tiver a competência, ou você não tem todos os dados, ou você não tem a forma de trabalhar os 3 passos de uma atividade, e aí, nesse caso, por exemplo, você não tem as informações do objetivo, né, que é o primeiro passo. Então, vamos dizer que você tem uma atividade qualquer que você não consegue nem definir quais são os objetivos, porque você não tem os projetos, você não tem os memoriais, você não tem contrato, você não tem edital, você não tem as informações. Então, você não consegue dar nem esse primeiro passo. Então, eu não consigo aplicar um método. Então, aí é que vem a força e o poder desse método. Você consegue aplicar o método para resolver alguma coisa que estiver faltando na sua própria aplicação. E o que é isso? Ele serve para resolver dificuldades dentro do próprio método. Então, se por acaso você não tem condição de definir claramente os objetivos de uma atividade, e vale para os outros passos também, tá? Essa deve se tornar a atividade primária. E você usa nela o método OPP, onde o objetivo dessa atividade vai ser o quê? A definição dos objetivos da outra atividade que você precisa. Então, no caso da alvenaria, se você não tiver as informações necessárias para a definição dos objetivos da alvenaria, você não pode desenvolver essa atividade. Você tem que dar um passo atrás e aplicar o método em qual atividade? A minha atividade passa a ser o quê? Definir os objetivos
da atividade de alvenaria. Então, esse é meu objetivo agora. E como que eu vou fazer isso? Então, como que eu vou realizar, registrar e aplicar processos, procedimentos necessários para que os objetivos sejam atendidos? O que são esses objetivos? Ao final desse processo, eu preciso ter condições de definir quais são os objetivos da atividade de alvenaria. E aí, quem são as pessoas que vão estar envolvidas? Por exemplo, projetistas, consultores, fornecedores, fabricantes da tua equipe técnica. Então, você criou um projeto, você criou uma atividade anterior que tem o objetivo de quê? De resolver uma necessidade sua como gestor. Você vai montar os processos como? São reuniões, grupos de estudo, são identificação de histórico de obras anteriores, visitas a outras obras de outros players. Como você vai buscar as informações? Definição de escopo de contratação de projetista, elaboração de alguma diretriz de conduta para elaboração de projeto, recebimento de projeto, uma definição clara dos prazos de verificação das etapas do desenvolvimento de projeto, alguma obtenção de modelos de memoriais ou uma análise de memoriais descritivos de obras anteriores para você fazer um compilado e adotar uma definição para a obra seguinte. Isso agora passou a ser a sua atividade. Você só pode partir para a próxima depois dessa definida. E quem são as pessoas envolvidas? Os engenheiros, os projetistas, os técnicos, mestre, todo mundo que participou de outras obras, vai te ajudar a resolver esse primeiro ponto. Então, a mágica aí do processo é que ele serve para a atividade de obra em si e serve para atividades de gestão também. Ele serve como método para você desenvolver as atividades de gestão. Se cada atividade que você for desenvolver, você enxergar ela com esses 3 passos, você consegue desdobrar qualquer tipo de atividade, você consegue implementar qualquer tipo de atividade. Por isso que não depende da sua experiência e do tempo de formado, mas sim da sua habilidade de identificar isso e aplicar o método. É claro que na execução do método entram as ferramentas de trabalho. Então, nos comos vão entrar ferramentas como orçamento, planejamento, sistemas de gestão como ERP, softwares, técnicas de comunicação, liderança, mas isso já é o como. Hoje, o que eu estou mostrando aqui é o que. Para elaborar essa apresentação, para elaborar essa palestra, também foi aplicado o método. O objetivo, a definição do objetivo era qual era meu objetivo com a apresentação dessa palestra, que tipo de informação, até que nível de entendimento do conteúdo deve ser mostrado para quem está assistindo tenha clareza de como é que funciona. Como que eu vou fazer isso? Através de apresentação, através de um texto, através de algumas imagens, né? E quem vai fazer isso? Essa foi a parte mais fácil, que aí sou eu mesmo. Mas a aplicação desse método pode ser de coisas extremamente simples, que você resolve em poucas horas, mas você garante que seguiu todos os passos. É como se você tivesse um checklist de atividades a serem desenvolvidas, e serve também para atividades extremamente complexas, que aí vão demandar mais recursos, mais ferramentas, mais tempo de análise e obtenção das informações referente aos objetivos. Pode ter várias áreas envolvidas. Na definição do quem, você pode ter uma equipe bem diversa, né, de várias pessoas de empresas diferentes, de portes diferentes, de competências diferentes. Então, tudo vai depender da complexidade do que você está fazendo, mas para qualquer uma delas, vale exatamente o mesmo método e a aplicação dos 3 passos. Outra questão que você pode colocar como dúvida ou como dificuldade, ou aquela coisinha que fica falando na sua cabeça, é o seguinte: mas isso é coisa de empresa grande, é muito procedimento, é muito processo, é muito passo, não funciona assim, eu sou pequeno, eu estou no começo, a verdade não é bem essa, lá na obra vai se tocando. Cuidado com esse tipo de pensamento, tá? Cuidado, porque as empresas grandes, elas não fazem isso porque elas são grandes, tá? Elas são grandes porque elas fazem dessa maneira. Então, tudo começa com a forma de você se posicionar, tudo começa com a forma de você estruturar o seu trabalho. Você vai ter a mesma estruturação, a mesma forma de trabalho, onde você vai ter porte menor, atividades não tão complexas, mas você está com uma base boa, você está com um fundamento bom.
A gente trabalha em obra, a gente sabe, a gente começa por baixo, a gente começa da parte de fundação, não adianta você depois querer fazer um arranha-céu numa fundação num solo ruim. O que a gente está fazendo aqui é fundamento, está dando aqui é a base para você estar estruturado, acostumar a trabalhar de uma forma estruturada, para que depois, quando aumentar em porte, em complexidade, em integração com outras áreas, você tem um método já estruturado, você tem a forma de trabalho garantida, e por trabalhar em obras de diversos portes e integração com outras áreas, eu dou a certeza para vocês que isso funciona para qualquer tipo de obra e para qualquer porte de obra. E agora, assim, eu vou te sugerir que tal você aplicar esse método, tá? Você pode pegar e aplicar ele agora. Você pega uma atividade qualquer, tá? Que você precisa realizar, ou já pode estar em andamento. Você pode pegar uma atividade que você já está em execução, só que agora você para e avalia ela sobre a ótica do método OPP. Então, pega qualquer atividade, está com uma obra em andamento, está com um projeto em andamento, serve para projeto também, serve para obra, serve para serviço, tá? Pega qualquer atividade que você está desenvolvendo volta no primeiro passo. Veja se todos os passos estão bem claros e bem definidos. Detalha cada um deles na ordem, tá? Só passa para o seguinte quando o anterior estiver plenamente resolvido. Então, você está fazendo qualquer atividade, escolhe uma, tá? De repente, não escolhe uma muito complexa, escolhe uma mais simples, para você começar a acostumar na implantação desse processo. E aí você define, para essa atividade aqui, quais são os objetivos? Eles estão claros, estão completos, estão definidos de uma maneira clara para todo mundo, e daí você vai adiante. Não adianta você definir como você tem que fazer se você não sabe nem o que tem que ser feito. E aí, muito menos quem. Né? Se você não sabe nem o que tem que fazer, como vai ser feito e por quem vai ser feito, acaba sendo irrelevante. E muitas vezes é isso que acaba acontecendo na obra. Todo mundo acha que já é sabido, é consenso, é bem entendido, não precisa se preocupar em explicar o que tem que ser feito, quais são os objetivos a serem alcançados, o como é negligenciado, e aí o quem, qualquer um serve para fazer. Né? Então, os passos não são atendidos e os problemas são diversos. Se você aplicar isso numa atividade que já está em andamento, tá? Não se assusta se você começar a perceber por que certos problemas vão acontecendo, principalmente nos relacionados à falta de definição clara do que deve ser feito e no momento adequado, ou dos critérios de aceitação e nas formas de comunicação. Muitos problemas, muitas dificuldades dentro de obra são na sua origem, por problemas de fluxo de informação, comunicação, como que os dados eles transitam, como que as informações circulam. Tá? Então, fica o desafio, pega uma atividade que você já está desenvolvendo, ou uma que você vai começar, e faz esse trabalho de aplicação do método, cada um dos passos, individualmente, completo, e aí você está em aplicação completa disso nessa tua atividade. Agora eu vou te passar um hackzinho já bem poderoso para a aplicação do método. Não só estou te dando o método e esse conceito e essa forma de trabalho, lógico, a aplicação disso tem uma série de técnicas, de ferramentas, eu dei algumas dicas aqui de que o pano de fundo disso tem muita coisa de gerenciamento de projeto, tem uma parte conceitual bem estruturado em relação a isso. Eu estou dando aqui um overview, estou dando aqui um panorama geral, mas você já tem total condição de começar a implementar isso agora. Agora, esse hack que eu vou te passar, ele é muito poderoso e é a sugestão de você começar por ele, que é o quê? Antes de aplicar o método em qualquer atividade, a primeira atividade que você deve escolher para aplicar é a seguinte: a aplicação do método em qualquer atividade. A primeira atividade que você deve utilizar o método é uma atividade que vai te gerar como resultado uma instrução de como aplicar esse método em qualquer atividade. Mas o que é isso? Então, vamos lá. O objetivo dessa atividade qual seria? Estruturar a aplicação do método em qualquer atividade. Então, quando eu for aplicar o método na atividade de alvenaria, estrutura, desenvolvimento de projeto, o que eu tenho que seguir? Então, esse é o objetivo
dessa primeira atividade, onde você vai aplicar o método APP. E por isso ele é um hack poderoso, porque ele vai dar o ritmo e ele vai ditar o padrão de todas as outras. Então, esse primeiro objetivo é você estruturar a aplicação do método em qualquer atividade. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, como você vai fazer isso? Aí você vai definir quais são as ferramentas e os elementos que devem ser utilizados na aplicação do método. Por exemplo, quais são os elementos mínimos necessários que todas as atividades devem possuir? Como, por exemplo, formas de execução, de fiscalização, de controle, de recebimentos, indicadores. Tudo isso ela tem que ter. Você não vai dizer como de cada atividade, mas você vai elencar todos os requisitos que as atividades precisam atender. E se você vai utilizar alguma ferramenta para isso, você vai utilizar, por exemplo, o 5W2H, um diagrama de Chicao, você vai dizer quais são as ferramentas ou como a pessoa que vai implementar o método depois deve fazer isso. E o terceiro passo são as pessoas. Você vai definir os critérios de formação das equipes, né, que vão definir esses objetivos. Então, Daniel, eu não conheço nada de alvenaria. Como é que eu vou definir o objetivo de alvenaria? Está lá no seu método, que a primeira coisa que você tem que fazer é montar a equipe que vai atuar na aplicação. Então, você não precisa entender de todos os assuntos. Você precisa ter um método claro, entender como ele funciona e aplicar. Por isso que eu digo, não depende do tempo que você tem de experiência e você não precisa dominar todas as atividades, todas as execuções, todos os tipos de obra. Por quê? Faz parte do seu método identificar pessoas que tenham competências, qualificações, habilidades para atuar naquilo, e aí você monta o time necessário a desenvolver aquela etapa, aquela atividade. Então, no terceiro passo, pessoas, você vai definir os critérios de formação da equipe, como vai ser a questão de multidisciplinaridade, né? Se não vai ter gente só da parte de execução, você vai ter de projeto, você vai ter gente de aprovação, você vai ter gente da parte legal, você vai ter gente da parte jurídica, quando você precisa atender esse tipo de requisito. Questões de hierarquia e autonomia, se sempre precisa participar alguém que tenha poder de decisão, ou que tenha um poder de escolha, ou que já tenha uma certa experiência, ou algum conhecimento técnico, ou alguma bagagem. Você vai mesclar pessoas que tenham mais tempo de experiência de casa, que tenham menos tempo. Então, essa primeira atividade, que é esse REC, você vai definir os parâmetros para depois aplicar nas outras atividades. A aplicação prática desse método, você precisa ter uma constância, você precisa acostumar a, para cada atividade que você for desenvolver, utilizar essa ótica dos 3 passos, fazer um de cada vez e garantir que todos eles estão sendo atendidos de maneira clara e completa. Então, a aplicação prática e constante do método é que vai te deixar cada vez melhor. E isso vai te dar uma atuação mais segura e vai te gerar melhores resultados. A aplicação do método você encontra nos treinamentos da Funchal Academy. Então, unindo um bom método de gestão e uma boa ferramenta de gerenciamento, você vai estar preparado para qualquer desafio na gestão de obras. O importante aqui, o que eu queria trazer e deixar claro é que acostuma a partir de agora todas as atividades que você for fazer, seja de execução, seja de gerenciamento, de gestão, olha sobre a ótica desses 3 pontos: objetivos, processos e pessoas, e define de uma maneira clara cada um deles. A partir desse momento, você vai ter a ferramenta para desenvolver qualquer tipo de obra, enfrentar qualquer tipo de desafio.